palavra. Amém? Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. A sua misericórdia dura para sempre. E por isso nós estamos aqui, Senhor. O Senhor tem nos chamado, tem nos escolhido e tem nos colocado aqui através da Rádio Alfa Internacional.com para levar a tua palavra. Abençoa meus irmãos, meus amigos, cada pessoa que nos escuta ao redor deste mundo. E que eles possam ser tocados pela tua palavra que é santa, bendita e eterna. E fala comigo mais uma vez através do teu Espírito Santo, Senhor. E que eu possa ser um instrumento vivo nas tuas mãos. Pois nós te damos graças e o fazemos no santo nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, vamos à palavra. Nós estamos falando sobre o pecado. Eu falei pecado, não é pescado. Ok? Muitas pessoas se confundem com essa palavra. Mas não se confunde não, irmão. Se confunde não. Pecado. Ok? E você vai ver na sua tela. Quem está pela rádio vai ver pela tela da rádio. Porque nós conseguimos transmitir do computador laptop para a tela da rádio. Não para a tela do Facebook. Nós não temos esse mecanismo ainda. Ok? Mas, perdão. Quem estiver aí pela rádio vai poder ver o que estamos colocando agora exatamente na tela. Ok? Presta bem atenção aí. Semana passada está gravado, está no YouTube, está no Facebook. Nós estávamos falando sobre um ponto e terminamos aqui que o pecado atingiu a toda a raça humana. Né? Nós já falamos sobre isso, eu não vou falar de novo. Então agora nós vamos falar do outro ponto que vamos seguir, que fala que o pecado, né? Que o pecado nos afasta de Deus. Já está aí. O pecado nos afasta de Deus. Bom, se você começar a me acompanhar da onde eu comecei falando, você vai ver, desde o início que eu venho falando, né, sobre o pecado, a origem, onde se originou o pecado, enfim, está tudo aí. Você entra que você vai ouvir. Está em espanhol e português. Ou no Facebook, ou no YouTube. Se você vê, tem a data lá, está bacana. Então, eu comentei aqui, quero dizer para você o seguinte. O homem e a mulher, o Adão e a Eva, eles eram santos, né? Puros. Estavam no paraíso. Né? E Deus, a Bíblia diz que Deus ia na virada do dia para conversar com eles. Não? Né? Ia lá. E eles estavam lá desfrutando das maravilhas do paraíso que era aqui na terra. Né? Antes era na terra. Então o que acontece? Depois que o homem pecou, né, e a mulher, Deus teve que fazer o quê? Expulsá-los do paraíso. Então houve um corte na comunhão espiritual entre o homem e Deus. Porque Deus ia lá na tarde, toda a virada do dia, na tarde ele estava lá conversando com Adão e com a Eva. Batendo um papo com eles. A Bíblia não revela o que é que Deus conversava, o que é que Deus falava. Mas Deus tinha um amor muito grande pela criação dele, como tem até hoje. Aí cortou-se a comunhão de Deus com o homem. E ficou Deus triste. Deus se aborreceu, Deus se aborrece de ver a tua situação, meu amigo. Deus se aborrece de ver como você está vivendo, minha amiga. Essa vida de pecado, essa vida de derrota, essa vida de miséria. Você pensa que Deus está feliz de ver a sua vida desse jeito? Deus está triste de ver você como você está. É que você não consegue ver o amor de Deus. Você não entende o amor de Deus. E muitas vezes você tem até criticado do amor de Deus. Mas Deus te ama, viu? E Deus quer mudar a tua vida. Eu estou te falando sério. Deus quer mudar a tua vida. É só você dar uma chance para Deus. Dar uma oportunidade para Deus. Deus vai mudar a tua vida. E você será outra pessoa. Porque aconteceu a mesma coisa com Adão e com Eva. Deus ficou triste, ficou aborrecido. Caramba, meus amigos agora, eu não posso mais falar com eles. E ter aquela intimidade, aquela coisa íntima de amigo. Porque eles pecaram, eles desobedeceram. Satanás conseguiu enganá-los. E foi triste. Foi muito triste. Porque Deus teve que mandar o apóstolo Paulo escrever no livro de Romanos, no capítulo 3, e versículo 23. Porque você sabe que Deus tratou com o homem desde a queda de Adão e de Eva. Ele vem lutando com o homem desde essa queda até o dia de hoje. Só que antes de Jesus,
Deus tratou com o homem de todo jeito. Tinha a lei, teve os profetas, teve os sacerdotes, mas o homem nunca mudou. E quando muda, muda um pouquinho e volta de novo para o que era. E os sacrifícios eram feitos anualmente. Mas o homem voltava para o mesmo lugar de onde saiu. Que era uma simples mudança. Passava um paninho quente em cima do pecado para aplacar a ira de Deus. Vê que coisa interessante. E nós estamos vivendo hoje numa situação que nós olhamos para o mundo é de dar dó. Mas Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo. Pô, mas Deus não é... Deus, Ele é Deus, Ele é puro, Ele é santo. E Ele já deu a solução para o homem. Mas o homem quer viver no pecado. E o pecado gera tudo quanto está acontecendo no mundo. Não é Deus. Deus não usa o mal. Deus jamais vai usar o mal. Ele pode permitir que aconteça o mal. Mas Ele não usa o mal. Ele não faz o mal. Deus só faz o bem. Agora você presta atenção. Deus fala para o apóstolo Paulo, Paulo, ó, você vai lá, meu. Escreve lá, meu. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só que barbaridade. Caiu aqui o Face, como eu falo sempre que cai, né? Então, agora eu estou tentando reconectar aqui. Deixa eu reconectar para poder falar. Vamos ver se vai entrar. Tomara que entra. Se não entrar, ficamos só com a rádio. Por isso que eu digo, às vezes o Facebook dá nos apronta, né? Vamos lá, boa live, vamos lá. Bom, tá voltando. Vamos voltar aqui. É como eu estava dizendo, o Facebook é muito bom, mas às vezes ele cai e nos deixa na mão. A rádio não, a rádio estava lá. Então, Deus mandou o apóstolo Paulo escrever. Escreve lá, Romanos 3, 23. Escreve lá, Paulo. E Paulo escreveu, o que é, Senhor? Escreve lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, porque todos pecaram e perderam a liberdade da comunhão eterna com Deus. Porque o homem não tinha pecado. Era uma comunhão para ser eterna, pura, santa. E eles andavam nus. Aí a Bíblia diz que eles estavam nus. Mas quando chegou o pecado, o que aconteceu? Qual foi a primeira coisa que aconteceu com Adão e com a Eva? Se deram conta que eram diferentes. E viram beleza, tanto um como o outro. E viram a parte sexual, óbvio. Mas viram que eram diferentes. Falaram, nós estamos pelados, estamos nus. Que negócio é esse? Não existia isso neles. Mas o pecado, ele arrebenta com as pessoas. Ele escraviza com as pessoas. Ele destrói as pessoas. Aí Deus teve que dizer isso. Olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não tenho como fazer agora de poder ouvir o homem como eu ouvia antes. Se ele estiver no pecado, eu não posso respondê-lo. Eu até vou ouvi-lo, mas eu não vou poder respondê-lo. Porque eu não posso dar crédito para o pecado. Ei! Oi! Você está me entendendo o que eu estou falando? Hã? Se você vive vida de pecado, Deus não pode te responder. Ele não vai dar crédito para o pecado. Ele não vai estar de acordo com o que você faz de errado. Deus não vai fazer isso. Você vai ter que acertar a tua vida. Como? Eu vou te mostrar. Peraí. Escuta lá. Você também, meu irmão. Escuta lá. Na história da queda de Adão e de Eva, o pecado corrompeu a estrutura moral e espiritual deles. Você sabe que a moral do homem foi abalada. O homem tinha moral enquanto estava em Deus. O santo, o perfeito, o eterno. Mas depois que ele pecou, e ela pecou, acabou com eles. Moralmente eles foram abalados. E espiritualmente destruídos. Não mortos, mas destruídos. Ficaram na miséria. Expulsos do melhor lugar que pode existir em toda a história do ser humano. Porque é o paraíso criado para o ser humano. O paraíso é criado para o ser humano. Só que hoje ele não está mais na terra. Hoje o cristão, quando falece ou dorme no Senhor, ele vai para o paraíso. Que está lá em cima. Que ficou diferente do que era aqui na terra. Porque aqui na terra era destruído pelo pecado. Tinha as más influências do pecado.
E lá em cima ele é um outro paraíso, é diferente do que era a terra. Está lá. E quem morre, quem descansa em Deus, sobe e vai para lá. Até quando a igreja for levantada, sacada da terra. E não adianta. Agora, se você quer viver essa vida de pecado que você está vivendo, você pode viver, não tem problema não. Mas você nunca pode dizer que você não teve uma oportunidade. Você nunca vai poder dizer que não teve um Deus que quis te salvar. Você nunca vai poder dizer que tinha um Deus que te amava e que mandou várias pessoas pregarem e você ouviu, mas você não quis tomar a decisão de mudança. Não vai poder fazer. Um dia eu tive que tomar essa decisão. Não é porque eu sou filho de pastor. Não, um dia eu tive que tomar, Elias Correa, tomar a decisão e dizer, não, Senhor, eu entrego a minha vida e a partir de hoje eu quero viver para o Senhor. Hello? Não foi meu pai que fez por mim, fui eu. Então, meu querido, você que está me ouvindo aí, a coisa é mais séria do que você está pensando, mas tem solução. Vamos aqui. O que mais? O que acontece? O pecado realmente ele faz separação entre Deus e o homem. Separa. O homem hoje está aqui na terra e tem que olhar para cima. Por que tem que olhar para cima? Porque lá é a morada de Deus. Lá em cima. Num lugar muito alto. Ok? Muito alto. Ele está em todos os lugares. Sim, porque ele é Deus. Mas a morada dele é lá no alto, lá em cima. E o homem aqui embaixo olha para cima. E fala com Deus. Ele está perto, ele está tudo ok. Mas a morada dele é lá. A nossa é aqui embaixo. Na terra. Agora, estávamos já perdidos. E agora? E agora? Existe uma fronteira entre o homem e Deus. E o nosso pecado faz separação entre Deus e o homem. Não tem jeito. Deus teve que isolar o homem. Pegou a doença do pecado. Aquela doença que Satanás pôs no homem. A mancha do pecado na alma do homem. É por isso que as nossas tendências são sempre malignas. Não são benignas. Benignas é bem. Malignas é mal. Sempre temos as tendências malignas. Sempre estamos propensos a pecar, a errar, a mentir, a enganar. E tudo que está aí é aquela manchinha que Satanás conseguiu colocar na nossa alma. Por isso que o apóstolo Paulo, ok? Está fazendo o quê? O apóstolo Paulo, ele pega e diz o seguinte, olha, aquele mal miserável que eu não queria fazer, esse é que eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Porque ele sabia da luta. Por isso que ele disse que eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma luta constante, é uma peleja, porque o pecado ele é terrível. E ele vai cegando as pessoas com as coisas, e vai, e vai, e vai. Quando a pessoa for ver, já está metida até o pescoço, até a tampa da cabeça no pecado. E depois quer estar lá na igreja. Eu vi agora há pouco no meu Facebook, hoje de manhã eu fiquei horrorizado. Eu não sei mais o que falta eu ver de miséria de cristãos. Uma moça, se é que se pode chamar assim, porque é moça de aparência, sendo entrevistada por uma outra, perguntando assim, quer dizer que você é a Miss Bumbum, é assim mesmo, a Miss Bumbum Gospel. Gente, eu não sei mais o que falar para vocês do que eu já tenho visto nessa internet. Eu não posso vir aqui contar mentira para vocês. Jamais eu faria isso. Miss Bumbum Gospel. Já viu isso? E ela fica lá parecendo um animal de 4 patas lá, mostrando lá. Gente, isso é questão do pecado. Cadê o temor de Deus? Como é que você tem coragem de dizer que você é Miss Bumbum evangélico? Que gospel quer dizer evangelho. É o que quer dizer gospel. Gospel em inglês é evangelho. É evangelho. Então, eu fico horrorizado. Eu fico temeroso. Eu não vou contar para vocês aqui abertamente, mas hoje eu vi um fato que eu contei para minha esposa. Eu fui no mercado hoje
E tinha uma mulher até razoavelmente nova, não chegava aos 40, com uma saia curta, debruçada, como se tivesse assim, como 4 patas do carro, para pegar uma coisa, e estava sem a parte íntima dela. Quando eu ia andando, eu ia para o meu carro, que estava quase perto. Quando eu olhei, falei, Jesus Cristo, que isso, que miséria. Isso é o capeta. Nós estamos vivendo isso hoje. Gente, nós não podemos fazer vista grossa para o pecado. Não podemos fazer vistas grossas para o pecado. Pecado ainda continua sendo pecado. Pecado continua destruindo as pessoas. E muitos estão abraçando o pecado e levando para dentro das igrejas. E muitos pastores não dizem nada. Ficam olhando e aplaudindo como se fosse coisa boa. Mas vão prestar conta diante de Deus. Porque a igreja do Senhor é pura. Ninguém toca na noiva do Cordeiro, que Ele comprou com o seu sangue. Por isso que eu falo para vocês, olha, eu não sou o melhor do mundo. Eu não sou o santarrão, não. Mas eu tenho procurado viver para Deus. Porque eu quero ir para o céu. Se você não quer, é um problema seu. Mas Jesus quer mudar a sua vida. Ele quer transformar o teu ser. Ele quer que você conheça Ele de perto. Para que você venha ter prazer desta vida. E viver uma vida para Deus. Uma vida pura. Uma vida santa. As pessoas não estão preocupadas. As pessoas hoje estão olhando, focado no mundo. O mundo está sendo atrativo. As coisas estão acontecendo, estão sendo levados. Como dizia meu pai, estão sendo engodados. Estão sendo levados. Como uma grande onda que vai dando volta e levando tudo. Mas olha bem, estamos destituídos da glória de Deus. Mas as vossas iniquidades. Olha o que escreveu Isaías. Mas tem um outro, acho que tem um outro versículo aqui. Deixa eu ver aqui. Mas veja aqui o que está escrito aqui. Mas, olha o que está escrito aqui. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Se está dizendo que não ouça, é porque às vezes ele não quer te ouvir mesmo. Porque Deus ouve tudo, Deus vê tudo, não tem o que ele não. Então vai ter momentos que Deus não quer te ouvir. É tanta miséria que você não se arrepende, você não quer mudança, você quer viver no pecado, e Deus diz, não, mas eu quero salvar ele. Eu quero mudar a vida dele. Eu quero mudar a vida dela. E a pessoa está se afogando no lamaçal do pecado. Mas hoje chegou a solução para você. Tem solução para você. Tem. Sabe qual é? Essa fronteira que foi criada aí, ela só é removida pela obra da cruz. Que obra da cruz? Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos passados, para te dar liberdade hoje, de voltar a ter essa comunhão com Deus, essa comunhão plena com Deus, através do Espírito Santo, e te fazer uma nova criatura, e escrever o teu nome no livro da vida, para quando ele venha buscar a sua igreja, você seja escrito lá, e esteja lá, e ele te leve. Porque do contrário fica. A trombeta vai tocar. E quem não tiver um ouvido espiritual purificado, não ouvirá a trombeta. E vai ficar. Essa obra foi feita. Jesus fez essa obra. O Pai ama. Por isso ele entregou Jesus. Se fosse por ele, pelo diabo, nós estaríamos já no inferno. Mas Deus disse, não, vou resgatá-los. Vou comprá-los com um preço que ninguém paga. Só eu sei pagar. É preço de sangue. E mandou Jesus na cruz do Calvário. E ele foi. E ele foi. E ele estava lá. Pendurado naquele madeiro. Para te dar liberdade. Que hoje você não tem. Que você gostaria de desfrutar. Que você gostaria de ter, sentir aquela paz. Na sua casa, na sua família. Dos seus parentes, dos seus amigos. Não tem. Mas Jesus hoje, ele quer mudar a história da sua vida. Se você abrir o coração para o Senhor hoje, ele vai mudar a história da tua vida. Hoje, ele te faz ter uma vida nova, uma vida diferente do que você vem tendo hoje. É só você abrir seu coração, porque eu vou orar por você. Assim que eu termine, eu vou orar por você. Se você quiser, você vai orar comigo. E você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Presta atenção aqui. Essa obra da cruz. Jesus não está no Calvário crucificado mais. Muitas pessoas usam um crucifixo com um bonequinho. Não, esse não é o Jesus que eu sirvo. O meu Jesus não está na cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia, como ele disse.
E está à direita do Pai hoje intercedendo por você, viu? E por mim. Dizendo, olha lá, Pai, olha lá aquele lá, olha aquela lá, Pai, tem misericórdia, ajuda ele, ajuda ela, Pai. Não, Pai, não perdoa, ajuda, vamos salvá-los. Eu morri por eles. Essa é a obra que foi feita por você e por mim, lá no Calvário. Olha o que diz aqui, Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei, no passado, ela não resolvia a situação do homem. Deus criou a lei para pôr um pequeno freio no homem, nos pecados do homem, mas o homem não obedecia à lei. Se não obedece às leis hoje naturais da terra, imagina aquelas leis divinas. Não obedeciam. Tanto que Deus mandou matar adúlteros, Deus não tinha conversa. Porque o homem, a tendência do homem sempre foi o pecado depois da mancha que ele recebeu na alma quando estava no paraíso. De Adão passou para todos nós. Por isso diz que lá em Romanos 3,23, que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Não tinha outra solução para nós. Só agora, de 2000 anos para cá, nós temos essa oportunidade dessa nova liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo. Você olha para o mundo, gente, Deus não tem nada a ver com isso não. Deus está triste de ver o homem correndo para todos os lados e não se lembrar de Jesus. Não se lembrar do sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Essa é a tristeza de Deus. Deus gastou o sangue do Filho dele para nos salvar. E muitas vezes nós não queremos. Nós somos autossuficientes para querer vivermos e fazermos o que queremos. Mas não é assim. Não é assim. E diz aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei escravizava o homem. Era mais um tipo de escravidão, porque o homem pecava muito. Era muito pecado. Mas Jesus veio, cumpriu a lei, foi à cruz do Calvário, o terceiro dia ressuscitou, derramou seu sangue, e hoje Ele quer te libertar, te salvar, e te dar uma nova oportunidade de vida. Não depende dele, depende de você. Se você aceitar, Ele vai te libertar hoje. Se você quiser mudança de vida, Ele faz isso hoje na sua casa. Eu vou orar por você primeiro. Você que ainda nunca aceitou Jesus e que quer conhecer esse Jesus, entrega a sua vida para Ele. E depois vou orar por nossos irmãos que estão assim, ó, escorregando assim na ladeira abaixo. Assim. Porque tem muita gente com os olhos postos no mundo. Tira o teu olho do mundo, porque o mundo quer te tragar, quer te devorar. Põe os olhos em Jesus. Vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, tem várias pessoas que nos ouvem, Pai, através da Rádio Alfa Internacional e também do Facebook. Essas pessoas, Pai, que estão me ouvindo, que nunca se entregaram para Ti, e talvez, Pai, ficam pensando como fazê-lo. Agora é o momento. Pai, que eles venham te aceitar, Senhor. E eu gostaria, Senhor, que o Senhor perdoasse os seus pecados, escrevendo os seus nomes no livro da vida. E que eles venham sentir, Pai, o gozo da salvação. E que eles possam levantar sua cabeça e sair, Senhor, dessa situação terrível do pecado e começarem a viver uma vida para Ti. Paizinho Santo, Pai querido, ajuda-os, abençoa-os. Se eles confessando, Senhor, o Teu nome hoje, escreve os seus nomes no livro da vida. E tem misericórdia, Pai, de cada um deles, assim como dos meus irmãos, Pai, que estão descendo ladeira. Em vez de subir, estão descendo, Pai. O pecado está atraindo eles mais uma vez. Eles não foram transformados. Eles só foram mudados, Pai. E quem muda, Senhor, volta de onde veio. Mas quem é transformado jamais volta, Senhor, de onde saiu. Então transforma meus irmãos. Ajuda-os. Guarda-os. E eu que falo contigo, me ajuda, Pai. Tem misericórdia de mim. Me dá graça, sabedoria, entendimento, para que eu possa, Senhor, sempre trazer e levar a Tua palavra. Paizinho Santo, pois eu te peço todas estas bênçãos. Sabe, Pai, e eu faço no nome daquele que é vivo, que ressuscitou e está à Tua direita intercedendo por nós, que é o nome de Jesus. Nós te damos graças e o fazemos em o nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.